Olá, meu nome é Rafael, eu sou estudante de História da UFRJ e estou como secretário-geral da União Estadual dos Estudantes do Rio de Janeiro e faço parte do movimento Correnteza. Simão Bolívar dizia que um povo culto é um povo livre. Então não é de se estranhar um governo que queira escravizar nosso povo, destrua a educação sistematicamente. Nós já estamos há mais de 2 anos sem um ministro da Educação qualificado que seja capaz de resolver os graves problemas que vive a juventude brasileira. Primeiro foi Vélez, que nada fez durante 6 meses. Depois entrou Abraham Weintraub, que não só não fez nada, como fez uma política sistemática de corte de verbas da educação pública, que aplicou programas conservadores dentro das universidades, tentou implementar um projeto de privatização das universidades públicas, que foi o Futura-se. Nada fez pelo Fundeb, nada fez pela ampliação de vagas nas creches, no ensino básico. Foi demitido, foi enxotado do país graças à mobilização popular. Depois entrou o Decotelli, que durou 4 dias do governo. Desde então, o governo Bolsonaro está sem ministro da Educação. Isso mostra a quão prioridade Bolsonaro dá para essa pasta. Ele se elegeu falando que iria cuidar do povo, falando que ia resolver os graves problemas que todo mundo passava. Bolsonaro mentiu para a maior parte da população. Enganou o nosso povo. Falou que iria cuidar das pessoas e nada fez, mostrando mais uma vez que esse governo, além de incompetente e de fascista, é um governo mentiroso. Para piorar a situação, a gente está vivendo uma pandemia a maior dos últimos 100 anos. E essa pandemia, se não bastasse a realidade grave social do nosso país, a grave desigualdade social que desemboca nesse momento, que ela vai ser apresentada nesse momento da sua maneira mais grave, onde existe de um lado os leitos dos hospitais públicos que estão lotados e de outro lado as pessoas que têm plano de saúde. É uma verdade que a doença ela não escolhe pobre nem escolhe rico, mas também é uma verdade que se na Europa o índice de pessoas mortas são idosos, no Brasil a maior parte das pessoas que estão morrendo são pretos e pretas e moradores das periferias brasileiras. O primeiro caso de Covid-19 apareceu no Brasil no dia 26 de janeiro. Desde então, a política que o governo Bolsonaro fez foi minimizar essa pandemia que já matou mais de 70 mil brasileiros. Disse que era uma gripezinha. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Depois fez constantemente aglomerações no Congresso Nacional, participou de atos contra a democracia. Porque acreditam no Brasil! Nós não queremos negociar nada! O que tinha de velho ficou para trás! 3 horas depois... Bom, o presidente Jair Bolsonaro segue tentando negociar com o Centrão para ter maior apoio no Congresso. A gente vai para Brasília agora, Clarissa Oliveira vai explicar melhor para a gente. Fala, Clarissa. O pessoal do Centrão vem pressionando já o governo federal para que eles acelerem as nomeações que foram prometidas em troca de apoio no Congresso. Enquanto isso, nosso povo vive à míngua, sendo escorraçado nas filas da Caixa Econômica Brasil afora, tendo seu CPF, com as pessoas com CPF cancelado, não podendo receber o direito ao auxílio. Enquanto isso, enquanto o governo Bolsonaro propôs um apoio de R$200 por mês durante 3 meses para o Congresso Nacional, Paulo Guedes entregou, sem pestanejar, 1 trilhão e 200 bilhões de reais para os bancos. O governo Bolsonaro é um governo que, além de mentiroso, que além de fascista e além de incompetente, é um governo para os banqueiros e esquece a maior parte da população que votou nele. O Congresso Nacional, vendo essa postura do governo Bolsonaro, um Congresso chefiado por Rodrigo Maia, que tem nos seus quadros do Congresso pessoas ligadas
ao que é de pior na política brasileira, esse Congresso Nacional achou que era razoável botar R$600. Então, o governo Bolsonaro ele consegue ser pior que o Congresso Nacional, que sempre foi o extrato daquilo que é de pior na política brasileira, o que é de pior no coronelismo, o que é de pior nas relações de subserviência e o que é de pior nessas relações corruptas e espúrias. No dia 16 de abril, Mandetta cai, assume Nelson Teich, depois de um mês Nelson Teich cai, e desde então nós estamos sem ministro da Saúde num país que vive uma pandemia. O governo Bolsonaro assume uma postura sem pestanejar de ter uma política assassina contra o nosso povo. No dia 20 de abril, Bolsonaro falou que não era coveiro. Tem mais de 300 mortes. Quantas mortes o senhor acha que é? Cara, quem fala de... Eu não sou coveiro, tá vendo? Presidente, mais uma coisa. Como foi a dados do Ministério da Saúde? Eu não sou coveiro. Hoje, o Brasil é praticamente o epicentro da crise do Covid-19. É o epicentro da pandemia mundial. Os gráficos apontam que o nosso país não está vendo a sua curva diminuir. Muito pelo contrário. Em meio a esse caos social, a decisão dos governadores é de reabrir a economia. A decisão dos governadores é de reabrir o comércio. Na nossa avaliação, isso é um absurdo. Não é compatível com a necessidade das pessoas. Países com economia muito mais fragilizadas, mas que têm uma perspectiva social maior, decidiram manter suas fronteiras fechadas, seu comércio fechado, e os casos de Covid-19 são inexistentes ou são baixíssimos. Esse deveria ser o exemplo que o governo Bolsonaro deveria seguir. Mas não. O governo Bolsonaro decide seguir o exemplo daquilo que é de pior na política mundial hoje, que é a política de Trump, praticando uma política de arroxo salarial, de retirada de direitos, de afrouxamento dos direitos civis e sociais no meio de uma pandemia. Para piorar, o governo Bolsonaro encaminhou, junto com o setor da direita do Congresso Nacional, a privatização da água no nosso país. É um governo que serve às elites, é um governo que destrói aquilo que é do povo, mesmo naquele período que o povo tem mais dificuldade de se organizar nas ruas para enfrentar seus projetos, que é o meio de uma pandemia. É preciso defender a vida nesse momento. O governo Bolsonaro e os atuais governadores não vão ter medo em querer salvar os seus bolsos e salvar o bolso dos empresários. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo. O problema não é falta de dinheiro. O problema é a prioridade que esse dinheiro tem. Com 1,2 trilhão de reais que foi dado pelo senhor Paulo Guedes aos bancos, você poderia dar durante 3 meses R$2.000 para todos os brasileiros desse país. Todos. De 0 a 100 anos de idade e independente da sua condição social. Todo mundo poderia ter R$2.000 na sua conta. Então, o governo brasileiro, ao invés de aplicar uma política de seguridade social, aplica uma política de morte e de extermínio. Ao invés de estimular as pessoas a usarem máscara, irresponsabiliza as pessoas, os governos e os municípios de ter uma política preventiva. Fala que a cloroquina é a solução dos problemas, mesmo sem ter nenhum laudo médico o garantindo isso. Para piorar, nós estamos percebendo uma verdadeira farra quando a gente olha para os hospitais de campanha. Brasil afora são mais denúncias e denúncias de corrupção. E o governo Bolsonaro, ao invés de assumir uma postura de que, já que os governadores estão praticando corrupção nos hospitais de campanha, o governo federal tem uma política de ampliação dos hospitais de campanha, a postura do governo Bolsonaro é falar: eu avisei que não deveria ser construídos hospitais. Então a política de morte é a política que permanece e que a gente precisa se voltar contra ela. Para piorar, o governo Bolsonaro é um governo sem política para a classe trabalhadora e para a juventude. Nós estamos vivendo uma situação grave na educação pública e privada. Na educação privada ainda é pior, porque esses que decidem tratar a educação como mercadoria simplesmente não pararam as aulas e transformaram as aulas em remotas, mesmo durante uma pandemia. Para piorar, eles não reduziram o valor das mensalidades. Isso é grave a partir do momento que a população perdeu renda. Quantos a gente não conhece que viraram Uber Eats,
entregadores do iFood, nesse momento de pandemia e crise econômica. Não é de se espantar. O governo não tem uma política de auxílio para as pessoas. Ao mesmo tempo, a iniciativa privada, para garantir os seus lucros, começa a demitir os trabalhadores. Então, o efeito da crise está se dando na casa de todo mundo. Todo mundo, quando entra no mercado, está sentindo no bolso o valor da cesta básica. A partir disso, uma política pública fundamental para a garantia de emprego e renda das pessoas deve ser duas. A primeira, proibição de demissão dos trabalhadores na área da educação. Vários conglomerados que tiveram lucros bilionários no ano passado estão numa política de demissão dos trabalhadores para manterem seus lucros. E a segunda medida deve ser a redução das mensalidades. Nós precisamos atacar o coração do problema. O coração do problema são os lucros. Precisamos falar das grandes redes, Anhanguera, Estácio de Sá, Uninove e por aí vai. Quantas redes não apresentam lucros gigantescos na área da educação? É preciso mexer nesse lucro para que a gente consiga criar uma política de redução do valor das mensalidades. O ensino EAD nas universidades privadas muitas vezes chega a ser 60% mais barato que o ensino presencial. Mas o ensino aplicado agora, o ensino remoto, tem a mesma estrutura que o ensino EAD. Então, por que não reduzir o valor da mensalidade? É essa reflexão que a gente gostaria de trazer e nós gostaríamos de convidar você a participar do Movimento Correnteza. Se some essa luta, precisamos cada vez de mais pessoas lutando pelo poder popular e pelo fora Bolsonaro.